porque eu creio que Deus pode usar o pastor Sobrinho como um canal aberto para a ministração da palavra, e nós apenas recebermos aquilo que Deus quer ministrar nos nossos corações nesta noite. Você crê nisso? Então vamos orar. Deus poderoso, mais uma vez, Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome. Mais uma vez, nós queremos dizer que só o Senhor é digno de adoração. Mas, Deus, nós estamos sedentos da Tua palavra. Amém. Nós carecemos, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Nós não queremos apenas pregadores, nós não queremos apenas mensagens, Senhor, motivacionais, mas nós queremos ouvir a realidade da Tua palavra, mesmo que ela venha a ser dolorosa para nós, mas para que haja transformação nas nossas vidas. Meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito contrário, que bata em retirada na autoridade do nome de Jesus. E que toda distração, Senhor, também seja repreendida. Que o roubador da palavra não tenha poder sobre as nossas vidas. E que nessa noite nós possamos ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, para que haja arrependimento, conversão e transformação nas nossas vidas. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Bom estar com vocês. Quero compartilhar com vocês nessa noite um texto que está lá em Atos, capítulo 9. São 3 ou 4 versículos só. Atos 9, a partir do verso 32. É um texto bem conhecido. Quero compartilhar com vocês a partir de uma reflexão que eu tive 3 dias atrás com essa mensagem, e eu quero compartilhar com a leveza, com o amor e com a dureza que Deus falou no meu coração. Eu espero que esse misto de sentimentos consiga ser percebido por vocês como foi por mim. Atos 9:32 diz assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amém? É um texto que a história por si só diz o que aconteceu, mas eu quero compartilhar com vocês do jeitinho que Deus falou no meu coração. Comigo foi duro, vou tentar ser um pouquinho mais amoroso com vocês, mas espero entregar do jeitinho que Deus falou no meu coração. E a gente precisa entender algumas coisas. Enéas era alguém que estava ali num momento de crescimento da igreja, um momento de crescimento para além de Jerusalém, um pouco mais longe. Ele está na cidade de Lida, a gente viu no texto. Mas o mais interessante é que ele estava num contexto de igreja crescendo, de uma igreja que falava, de alguém que curava, que libertava, de uma igreja que estava pregando Jesus. Ele teve contato com os apóstolos, igreja ali viva, num ambiente tecnicamente bom, preparado, e ele falava sobre alguém que curava, que libertava, mas o texto diz que ele era paralítico. A primeira coisa que eu perguntei foi: por que ele, primeiro eu, né? E ele estava ali num ambiente onde ele estava no lugar certo, o ambiente era saudável, o ambiente era bom, era um ambiente de igreja, era como se a gente estivesse aqui, em Araquém. Ele estava com pessoas que pregavam o evangelho que ele cria num ambiente bom, mas ele era paralítico. E a primeira reflexão que veio ao meu coração foi que é possível a gente estar num ambiente saudável, num ambiente que se movimenta, num ambiente que fala de Jesus, mas a gente está paralisado. Essa foi a primeira reflexão, e é a primeira reflexão que eu quero compartilhar, que você pense aí na sua cabeça. Porque ele viu o evangelho pregado genuinamente ali. Ele viu os apóstolos, ele viu curas, ele viu coisas acontecendo. Se você continuar esse texto, você vai ver um segundo caso, mas a gente vai parar no 35, onde ele está vendo isso acontecer. Outro dia eu estava conversando com alguém, acho que foi lá no retiro, não lembro com quem eu estava conversando, que
a gente falava sobre como é fácil a gente aconselhar alguém, mas como é difícil a gente viver aquele conselho que a gente deu. Lá no exemplo que a gente estava conversando, foi assim: se chega um casal para você e diz que, porque a gente estava era um grupo de casais que estava conversando, se chega um casal para você e diz assim: meu marido ou minha esposa não está me tratando bem, ou nós estamos com um problema, ou está acontecendo alguma situação, é 100% de certeza que você vai ter uma palavra para dar. Você vai dizer: olha, eu acho que você tem que orar, você tem que perdoar. Se ele está te maltratando, perdoe, ore. Se ela está te maltratando, ore. A gente tem esse conselho na ponta da língua para dar para qualquer pessoa. Não estou nem falando dos pastores, estou falando do crente de uma forma geral. Se hoje você for procurado por alguém que está enfrentando um problema no casamento, problema de relacionamento com os filhos, seja lá quem for, você tem ou não tem um versículo para dar? Quem tem, levanta a mão aí. Você não vai dizer: mas você não sabe, pastor, o que eu estou passando porque é meu esposo. Você vai dizer: não, nem continue, perdoe. Não é assim que a gente faz? Isso é lindo até acontecer com a gente. Quando acontece com a nossa vida, com o nosso casamento, com os nossos filhos, com a nossa realidade, a gente não tem essa mesma velocidade para aplicar aquele versículo que está da ponta da nossa língua para aconselhar. Quem está entendendo, diga amém. Esse é exatamente o contexto. Ele está num lugar que o povo está pregando, está falando na rua, o evangelho está se expandindo, mas ele continua paralítico. E a gente vai ver algumas características daqui a pouquinho. Porque o texto não deixa claro por que ele não foi curado antes, né? Não deixa claro por que ele... O texto só diz que ele era paralítico, jazia paralítico há pelo menos 8 anos. É assim que o texto diz. Mas ele não diz as razões, não diz por que foi. Mas aí acontece algo no verso 35 que diz que muda tudo, né? Ele diz assim, ali ele fala assim, no 33 primeiro, ali ele encontrou um paralítico chamado Enéas que estava acamado fazia 8 anos. Aí Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. E aqui o texto está com uma exclamação bem grande na minha Bíblia, não sei como é que está na sua, porque de fato é uma frase imperativa. Ele está dizendo, ele não está dizendo, se você crê, ele não está dizendo talvez, ele não está dizendo um dia, ele está dizendo assim, Jesus vai curá-lo. E aí quando ele diz isso, ele fala assim: levante-se e arrume a sua cama. E aí o texto diz que ele se levantou imediatamente. Rapaz, eu fico pensando, alguém chega e diz assim: ei, acorda aí, Jesus pode resolver. E aí o texto diz que ele fala assim: acredite aí, levante. E o texto diz que ele levanta. Mas ele recebe um comando, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas ele levanta imediatamente. Só que aqui há uma coisa que a gente precisa refletir. Ele estava num ambiente perfeito. Ele estava no meio de, vamos dizer assim, no meio de crentes, no meio de pessoas que compartilhavam da mesma crença. Ele estava num ambiente relativamente seguro, apesar de ter algum nível de perseguição aqui ou ali, mas o lugar onde ele estava era um lugar seguro. E aí você vai fazendo essa relação com você, como eu fiz comigo. Vamos transportar para cá. Ele estava na igreja. A igreja que ele estava provavelmente tinha cadeira, tinha ar-condicionado. Quem está entendendo, diga amém. A igreja que ele estava tinha um bom som. A igreja que ele estava tinha uma diaconia que recebia bem. A igreja que ele estava tinha salinha para as crianças. A igreja que ele estava transmitia até o culto. Não, isso aí não. A igreja que ele estava tinha toda uma estrutura. Mas o texto diz que ele há 8 anos era paralítico. E isso me faz ter uma convicção que eu quero que você tenha a partir de hoje. O milagre que ele precisava não estava na estrutura. Tudo que ele estava vivendo, tudo que ele estava... a forma como ele estava paralisado, acontecia no mesmo ambiente onde outras pessoas estavam pregando, estavam falando de Jesus, pessoas estavam se convertendo, pessoas estavam sendo curadas no mesmo ambiente que ele estava paralisado. Quem está entendendo? E aí o texto me diz, para mim de uma forma direta, não direto no texto, mas para mim de uma forma direta, que o ambiente não realiza milagre. O milagre aconteceu a partir do momento que uma pessoa entrou na história. O texto diz assim, Jesus, em algumas versões tem assim, Jesus te dá saúde. Na minha tem Jesus te cura. Eu não sei como é que está na de vocês aí, mas algumas versões dizem Jesus te dá saúde, outras versões dizem assim, Jesus te tira dessa condição. Tem alguns textos assim, mas o resumo da ópera é que o texto está dizendo que Jesus podia tirar ele da condição de paralisado. E aí eu começo a pensar, peraí, se o ambiente era bom, se as pessoas falavam de Jesus,
se o ambiente era adequado, se o cenário não era um cenário de perseguição direta, se havia tudo pronto, então o texto me faz acreditar e a gente precisa vigiar para não ser um paralítico no ambiente perfeito. Eu fiquei refletindo sobre isso. Eu estou tentando trazer para vocês com o máximo de amor possível. Não foi assim que Deus falou comigo, não, mas eu estou tentando ser o mais amoroso possível. E o convite para você é que você não seja um paralítico VIP. Porque talvez você tenha 8 anos, 10 anos, 15 anos na igreja. Talvez você tenha 2, talvez você tenha acabado de se converter. Não importa, mas o que o texto está me ensinando, e eu espero que ensine a você, é que você pode correr o risco de ser alguém paralisado num ambiente onde tem pessoas voando. E eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, Deus, a primeira coisa que eu fiz foi, não deixa eu ser um paralítico no ambiente VIP, não. Mas eu queria que vocês pensassem sobre isso. Porque, ora, se a estrutura não importa, e aqui eu quero deixar claro, eu não acho que tem que ser uma estrutura ruim, eu não acho que tem... Eu dou glória a Deus por essa igreja e por outras igrejas que têm prezado por trazer uma estrutura confortável para as pessoas, mas o texto está dizendo que não é a estrutura, não é sequer o pastor, não são as pessoas, é Jesus que cura. E ora, se é Jesus que cura e transforma, isso pressupõe que você não tem que cumprir uma agenda, você tem que ter relacionamento. Porque com estruturas você visita, com estruturas você usa, mas com pessoas você se relaciona. Tudo na vida, ele já era paralítico há cerca de 8 anos, até que ele teve uma experiência com uma pessoa que mudou a vida dele. E o texto diz assim, disse Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Não foi nenhuma experiência de Jesus chegando para ele, impondo mão, curando. Foi alguém falando o nome de Jesus para ele, dizendo, Jesus pode curá-lo. E sabe o que é que isso é? Sabe o que é o mais incrível disso? É que esse mesmo Jesus está aqui nessa noite. E ele pode, da mesma forma, curar você. Eu não sei exatamente o que é que você está enfrentando, talvez seja algo físico, talvez seja algo emocional. Eu não sei o que é, mas o que eu sei é que esse mesmo Jesus que a gente acabou de ler, pode curá-lo. Lá no retiro a gente estava conversando, eu e o pastor Neto, a gente está com a mesma dor no mesmo braço aqui no ombro. Eu ia dizer, dor da velhice, mas aí fica ruim para mim, né? Mas a gente está sentindo a mesma dor quando a gente levanta o braço, dói o braço, e eu compartilhando com ele, ele disse, eu estou sentindo a mesma dor. Agora ali falando com outra pessoa me disse, pastor, eu estou sentindo a mesma dor. No mesmo braço, eu falei, tem um mistério nisso aí, vamos orar com esse negócio. O que é que eu sei? É que pode ser físico, pode ser alguma coisa, mas eu sei que eu creio que se eu orar, Jesus pode curar. Eu posso até ir ao médico, posso tomar um remédio, está tudo certo. Mas eu creio que Jesus pode curar. Mas, junto com o comando de cura, houve um outro comando. Ele diz assim, disse Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. E eu fiquei pensando sobre isso. Porque há vários textos, outros textos, onde Jesus diz, seja curado, sua fé te salvou. Seja curado, siga, vai embora. Não tem necessariamente um comando posterior. Mas nesse texto ele diz assim, seja curado, levante e arrume a sua cama. Na sua Bíblia, eu não sei como é que está. Na minha, o título desse texto é Enéas e Dorcas. Por quê? Porque se você avançar um pouquinho mais, se você for no verso 41, nós não lemos ele, mas só para você entender. Se você for no 41, ele diz assim, no 40, para ficar mais fácil de entender. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Melhor, no 39, para ficar mais claro. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Ela estava como morta, né? Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou e pôs-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou ela viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. Nós estamos diante de... Eu não sei você, mas eu acho que fazer alguém morto reviver, para mim parece algo mais difícil do que fazer alguém andar. Para mim parece. Mas perceba o seguinte, há um comando
diferente aqui. O texto diz que ele fala assim: Tabita, levante. No texto anterior de Enéas, ele disse assim, o texto diz que ele dá a mão, vamos lá no texto, disse Pedro, Enéas, Jesus disse, não, e se levantou imediatamente. Todos os que haviam em Lida e Sarona viram e se converteram ao Senhor. O texto diz que ele disse, levante e arrume a sua cama. Já com a menina, já com a mulher, não houve nenhum comando posterior. Eu fiquei pensando sobre isso, por quê? Por que que, no caso de Enéas, houve uma ordem de fazer? Aqui, e assim, isso eu vou dizer como falou no meu coração, não vou poupar vocês não, como é que Deus falou comigo. Quando eu fiz esse questionamento, eu disse, Deus, por que que no caso do Enéas, levante, arrume sua cama, e Deus falou claramente comigo assim, ó, esse ambiente onde Enéas estava era um ambiente de crente. Ele acreditava no que estava acontecendo. Então, é como se ele, arrumar a cama quando você levanta, não é algo comum. Eu sei que tem gente que acorda e a cama fica lá esperando ele voltar de noite, como se nunca tivesse acontecido. Mas há uma lógica em quando você para de usar a cama, arrumar a sua cama até que você deite de novo. É meio que automático. E o que o Senhor disse no meu coração? Ele disse assim, ó, eu tive que dar um comando para alguém que sabia o que tinha que fazer. Talvez você seja crente e talvez você esteja dia após dia esperando algo que Deus já te deu autoridade para fazer, já te disse como você tem que fazer, você sabe o que tem que fazer. No caso de Enéas, não houve ajuda, mas também houve um comando. Esse comando já está lá, porque você crê que Jesus pode fazer você andar, pode te curar de uma doença ou pode fazer alguém ressuscitar? Quem crê, diga amém. Só que a gente crê, isso é muito bonito da gente dizer, quando é para alguém. Se alguém disser assim, olha, eu estou com uma doença, não estou me sentindo bem, ou eu não estou conseguindo andar, você até fica valentão e fala, eu creio que Jesus pode, levante, até você começar a sentir dor, até você ter dificuldade de andar, ou até você se sentir como morto. Aqui há um comando de, eu vou fazer você andar, mas eu não vou fazer você andar para algo extraordinário que vai acontecer. Eu vou fazer você andar para viver o básico que você já devia estar vivendo. Talvez você esteja enfrentando dificuldades que não era para você estar enfrentando mais. Porque para Enéas era um grande desafio arrumar a cama, porque ele não levantava dela. Mas arrumar a cama não parece algo básico para você? Mas para quem vive deitado, arrumar a cama é um sacrifício. Então, quando Jesus te levantar da cama que você está deitado, como um paralítico, você não vai ter que sair por aí arrebentando com o planeta Terra, não. Você vai ter que primeiro arrumar sua cama. É o básico de fazer, para depois fazer o resto. Você precisa, e o texto falou isso ao meu coração, eu não vou dizer você não, que você talvez, para você não se doer. E aí se sair para você, você pega e agarra. Eu preciso, e você precisa também, deixar de ser um bebê na fé. Porque ele levou 8 anos vivendo uma experiência para que num segundo ela se resolvesse. Vamos ver quanto tempo dá? Enéas, Jesus te cura. Levante e pegue a sua cama. Deu o quê? 3 segundos? 4? 8 anos resolvido em 4 segundos, com uma palavra. Mas você está dormindo e acordando, preocupado, desesperado, como é que vai ser amanhã, como é que vai fazer, porque sua saúde não está bem, porque talvez suas finanças não estejam bem, porque talvez tenha alguém na sua família que não está bem, talvez seu relacionamento de casamento com seu filho não esteja bem, e você está preocupado, e o texto dessa palavra está dizendo assim, ó, Jesus pode resolver. O que está te paralisando pode ser resolvido em 1 segundo, em 3 segundos, né, como a gente calculou aqui. Mas o mais legal não é você entender isso, é você viver isso. Porque quando Pedro disse, Jesus pode curar o levante, ele poderia até ter rejeitado isso. Mas o texto diz que ele avançou. Mas há uma coisa ainda mais importante. O texto diz no 35, que ele diz assim, e se levantou imediatamente, ou seja, ele não ficou, ó vida, ó azar, será que eu posso andar mesmo? Será que eu não posso? Quando veio a cura gerou nele um movimento, e gerou um movimento imediato. Talvez você esteja vindo para a igreja, esteja buscando esse Jesus, para Jesus resolver os problemas que você criou sozinho, nem perguntou a ele se podia ter criado ou não.
Você quer que Jesus resolva no estalar de dedos as coisas que, inclusive, que você fez sem perguntar a ele se era para fazer. Mas o fato é que quando ele resolve para que você tenha um movimento imediato. Ele não resolve para você vir na próxima quinta-feira ou no próximo domingo ser um frequentador do culto, não. Ele não vai resolver a sua paralisia para que na próxima quinta-feira você venha ficar sentado na cadeira de novo. Porque se for para isso, é melhor que você fique paralítico. E eu não estou falando de paralisia de não andar. Talvez você esteja hoje como um paralítico espiritual dentro das igrejas. Sua vida não desenvolve espiritualmente, porque talvez para você seja conveniente estar como está. Talvez você esteja paralisado, porque está confortável para você não ser cobrado dentro do reino. Talvez você esteja paralisado porque você está vindo quinta, domingo, terça, ou qualquer outro dia que você vem orar. E isso está gerando em você uma sensação de que você está fazendo a sua parte. Porque o texto diz que ele ficou 8 anos paralisado. Ele não podia ter ficado 7 anos e meio, 7 anos e 4 meses, 7 anos, 6 anos. O texto diz que ele ficou 8 anos. Em 4 segundos isso resolveu. A pergunta é, se Jesus resolver a sua paralisia hoje, o que é que você vai fazer? Vale a pena resolver a sua paralisia? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Vale a pena Jesus te curar da sua paralisia? Para você continuar fingindo que é um paralítico? Enquanto a comunidade precisa de você, enquanto a igreja precisa de você, enquanto você quer que Jesus resolva todas as suas demandas, mas você não consegue nem vir para o discipulado. Você quer que Jesus resolva todas as suas demandas, mas no culto de oração você não vem porque você já ora na quinta e já ora no domingo. Ele vai te curar para quê? Para que as pessoas vejam que você não é paralítico porque ele não vê mais a sua cama, mas você continua paralisado? Faz sentido ele te curar para quê? Foi essa pergunta que Jesus fez para mim anteontem. Quando eu coloquei para ele as demandas que para mim eram os motivos de me paralisar, ele disse, eu vou resolver isso aí para quê? Se eu resolver isso aí para você, melhora em quê? Se eu resolver isso aí para você, você vai dar mais tempo para mim? Você vai investir mais madrugadas comigo? Se eu resolver isso aí, porque você está sem dormir por causa do seu problema, talvez por causa de um boleto, por causa de alguma coisa. Mas você não consegue ficar sem dormir para acordar de madrugada e orar. Porque a sua desculpa é que você precisa descansar. Mas quando chega 5 dias antes do boleto vencer, você fica 5 dias sem descansar. Que descansar é esse? Talvez você tenha descoberto que alguém da sua família está com problema de saúde. E aí você está desesperado no que fazer. Aí você fica sem dormir, se acha normal. Mas acordar na madrugada para orar 30 minutos, você não consegue. E aí Jesus quer saber o seguinte, ele vai te curar para quê? Foi essa pergunta que ele me fez. Ô sobrinho, meu filho, eu vou te curar para quê? Para você ter mais tempo para fazer outras coisas que não são as coisas que eu quero? Eu vou te curar, vou resolver seu problema financeiro, emocional, físico. Para quê? Para você inventar uma nova arte para fazer e dizer que não tem tempo? Eu vou te curar dessa paralisia para quê? Foi essa a pergunta que ele fez. Uma outra coisa que ele apontou claramente para mim, eu vou apontar para mim, e eu espero que de algum jeito peguem você aí, mas como eu estou apontando para mim, você não pode ficar chateado comigo, é que Deus me mostrou todas as áreas onde eu era protagonista, onde eu me dedicava no meu trabalho, na minha vida com os amigos, com a família, onde eu fazia questão de ser protagonista. Ou seja, quando alguém tratava alguma coisa relacionada ao trabalho, eu sempre tenho uma coisa para dizer. Não, isso aqui é aqui, isso aqui é assim. Quando alguém vinha com a questão técnica, eu dizia, não, isso aqui é assim, assim. Agora, quando alguém... Quem está entendendo o que eu estou falando? No seu trabalho você quer ser protagonista? Você quer ser reconhecido como melhor? Como alguém que sabe do que está fazendo, que conhece a atividade que está fazendo? Ou você quer ser conhecido como um qualquer? Quem quer ser conhecido como alguém protagonista? Levante a mão. No seu trabalho não é assim? Se na sua família chamar um assunto qualquer, seja qual for, de Instagram, de TikTok, de qualquer coisa, se você souber sobre aquele assunto, você claramente não emite uma opinião e não quer estar no rumo da conversa? Ou você prefere ficar isolado? Quem numa roda de conversa gosta de ficar isolado? Ninguém, né? Aí Deus fez a seguinte pergunta para mim, e eu vou fazer para você, porque eu já respondi para ele, a resposta eu já achei, eu quero que você ache a sua. Por que você insiste tanto em ser protagonista em tudo, mas quando diz respeito à Bíblia, você é só um fujão? Foi essa pergunta que eu recebi anteontem, receba aí. Se um amigo seu te chamar para discutir a Bíblia, você diz, venha,
é comigo mesmo? Ou você vai, não, vamos marcar para chamar o pastor para a gente... Ou então vai ligar para alguém. Qual foi a última vez que você leu um capítulo inteiro e disse assim, eu vou registrar esse capítulo na minha mente e vou compartilhar esse capítulo? Talvez você nunca tenha lido o capítulo. Hoje, como cristão, você assume o lugar de protagonista ou você é só um paralítico no ambiente VIP? Porque talvez você esteja vindo para a igreja, você tenha até orgulho de dizer, a minha igreja é bonita. Minha igreja tem até umas cadeiras pretas lá. Tem ar-condicionado, é bonita. Vamos lá na igreja, você convida a pessoa. Vamos lá na igreja assistir um culto, porque todo mundo no fundo quer convidar alguém, quer que essa pessoa venha, quer que essa pessoa fique. Não é assim? Mas você convida ela porque a sua igreja é bonitinha dela vir, ou você convida ela porque ela quer, ou você quer convidar ela para que ela veja que você não é um paralítico? Foi essa pergunta que Deus me fez. Pare de ser protagonista no que não importa e seja protagonista no que importa para mim, diz o Senhor. Talvez você esteja investindo tempo com um bocado de coisa aí. Rapaz, tem tanta coisa que você está fazendo. Você chega no final do dia assim, eu estou exausto. Quem diz isso quando chega em casa? Diga eu. Oi, todo mundo descansado. Oh, meu Deus, que igreja do povo descansado. Tem umas demandas para vocês aí, me procurem no final. Ouviu aí, né, pastor? Está todo mundo descansado. Mas talvez você chegue em casa e fique pensando que não tem tempo para as coisas. Outro dia eu fui cobrado pela minha esposa. Eu cheguei em casa, meu filho Daniel, vocês conhecem, o menorzinho. Ele disse assim, pai, vamos tocar uma música? Eu falei, pai, eu não posso, porque eu tenho que resolver um negócio ali. Eu tinha uma reunião online, foi emendando uma reunião na outra, uma coisa na outra. Ele disse, pai, vamos tocar uma música? E eu disse, filho, daqui a pouco. Porque ele toca, eu toco um pouco, ele toca mais que eu. E aí eu disse, vamos... E aí passou o dia todo e eu não toquei a tal da música com ele. E aí, em determinado momento, eu percebi que uma música leva o quê? Uns 5 minutos? Mas eu fiquei muito mais do que isso no celular. E aí eu fiquei assim, Deus, eu podia ter tocado essa musiquinha com ele. Cadê ele? Não está aqui não, né? Senão ele vai me cobrar. E aí, em determinado momento, Daiane me disse, acabou o dia e você não conseguiu parar 5 minutos para tocar uma música com ele. Mas mais do que isso, você ficou no celular. Quem está entendendo? Você precisa, talvez você esteja paralítico porque você não tem prioridade. Talvez você esteja paralítico porque não tem prioridade. Por último, Deus falou comigo de um jeito especial. E fique tranquilo que minha situação com ele já está resolvida. Eu já falei tudo que estava no meu coração, ele já me respondeu, eu quero que você faça esse exercício em casa. Vai resolver sua paralisia, deixa a minha, porque a minha já está resolvida. Primeiro, assuma que você pode ser um paralítico. Essa é a primeira coisa. Depois, deixa alguém ministrar essa palavra sobre você. Jesus cura. Não importa o que você está enfrentando, qual é a sua dor, se é física, se é espiritual. Jesus cura. E não há nada que você possa fazer contra isso. Agora, hoje de tarde, antes de vir para cá, eu fui pegar a Daiane, lá onde ela dá aula. Ela ministra do curso segunda e quinta, de negócio de artesanato. E aí, quando eu cheguei lá, uma das funcionárias da loja falou assim, estava esperando o senhor chegar. Porque toda vez que eu chego 10, 15 minutos antes, e a gente fica conversando sobre Bíblia, sobre... Aí ela anota as coisas que ela ouve lá na igreja dela, que ela diz, isso aqui eu não concordei não, o que é que o senhor acha? E me bota nessa fogueira. E a gente ficou lá conversando. E ela começou a trazer alguns questionamentos sobre um casamento de uma outra funcionária, de uma menina, que tinha casado recente, e que alguém tinha dito para a menina que ela tinha que, na dividida entre o marido e a mãe, que ela tinha que escolher a mãe. Aí ela veio me perguntar o que é que eu achava. Eu falei, o que a Bíblia me diz é que na dividida entre minha mãe e Daiane, eu tenho que escolher Daiane. Porque em algum momento eu deixei minha mãe e meu pai e virei um com ela. Isso quer dizer que eu deixo de amar minha mãe? Não, amo minha mãe. Amo a comida que ela faz, almocei até com ela hoje. Mas na dividida, a situação que ela botou foi, se tiver no penhasco, sua mãe dentro, você só pode salvar um, o que é que você faz? Ele disse, a primeira coisa que eu vou fazer é, Deus, tem que levar um, pode ser eu, pode salvar as duas e levar eu, vai ser a primeira coisa que eu vou tentar. Se ele disser, não pode, tem que ser um das duas, eu vou dizer, mãe, te amo. Porque é o que a Bíblia me diz, parece duro para você isso? Talvez você olhe para mim e fale assim, rapaz, que cara insensível, mas é o que a Bíblia manda eu fazer. E aí ela ficou olhando para mim assim, ela fala, isso é duro, mas agora isso para mim soa como uma verdade. Eu falei, bem-vindo ao clube dos que leem a Bíblia.
Porque a verdade que está na Bíblia, muitas vezes ela é dura. E talvez você tenha olhado para isso hoje e tenha percebido que essa cadeira que você está sentada poderia ser tranquilamente uma cadeira de rodas. Talvez você está aqui há 1 ano, há 2, há 5, há 6, não se envolve com nada, não faz nada, não ajuda em nada, não pergunta se pode fazer alguma coisa, mas tem toda uma opinião formada sobre o trabalho que você diz que está sendo mal feito por alguém. Jesus vai te libertar da paralisia para quê? Para você fazer correndo a maldade que você faz sentado? Ele vai te curar para quê? Quero terminar com uma coisa que eu considero uma das coisas mais importantes desse texto, que está no verso 35, que muitas vezes passa desapercebido. Ele diz assim, ó. Cadê? Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. É assim também que termina o texto depois de Dorcas, mas eu quero me atentar a isso aqui. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os que se converteram ao Senhor. E aí eu perguntei, Deus, porque eu não sei como é que vocês estudam, mas quando eu vou estudar é assim, Deus pega os versículos, vai me explicando, depois Ele me explica tudo, aí quando eu não entendo eu pergunto, o meu processo é assim. E aí eu perguntei, por que esse versículo está aqui? Eu sempre faço essa pergunta, faça também, assim, Deus, por que essa história terminou assim? Porque não podia ter dito, não podia ter terminado, levante-se e ele se levantou imediatamente, não ia ser incrível terminar assim? Dá até para você pensar assim, e ele levantou imediatamente, uau, aí termina assim com ápice. Mas o texto diz assim, e todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. O texto não diz que uma parte, que alguns, o texto diz que todos viram e se converteram. E aí eu quero terminar com isso. A cura da sua paralisia pode ser a ferramenta para alcançar a todos. Quando você escolhe ser um paralítico, você não está comprometendo só a sua vida, não. Quando você escolhe ser alguém que não faz o que precisa ser feito, que não ouve o que Deus quer para a sua vida, que às vezes é estranho mesmo, às vezes você tem uma direção formada em uma coisa, gosta de fazer uma coisa, e aí Deus está te direcionando para uma coisa completamente diferente, não faz sentido para você, e você vai lutar contra isso, é normal. Mas deixa eu te dizer, quanto mais você lutar, mais energia você vai gastar e não vai resolver nada. Então, observe, se você estuda medicina, você vai achar que Deus vai te usar na área de saúde, não é assim? Quem concorda com isso? Não faz sentido? Aí você diz assim, Deus, eu estou aqui à sua disposição para fazer tudo o que o Senhor quiser na área de saúde. Aí você limita exatamente onde você quer atuar. Deus, eu sei cantar. Então, se o Senhor precisar de mim na área da música, estou aqui. O resto não, porque o Senhor sabe que eu só sei cantar. Você imagina o que é que um paralítico pode fazer e uma pessoa que não é paralítico pode fazer? O que é que uma pessoa que não é paralítico pode fazer? Você vai pensar logo, ela pode andar. O que uma pessoa que está curada por Jesus pode fazer? Absolutamente tudo que Deus quer que ela faça. Eu quero que você termine com isso na sua cabeça. Seu resultado impacta pessoas. O que Deus faz na sua vida está sendo observado pelos seus familiares, pelos seus colegas de trabalho. Talvez você esteja orando por alguém da sua família se converter. Quem ora para que um familiar se converta? Levante a mão aí para eu ver. Quem tem alguém na família que não é convertido? Quem ora todos os dias para que esse familiar se converta? Mantenha a mão levantada. Todos os dias. Quem nos últimos 30 dias orou todos os dias, sem falhar um? Está diminuindo, está diminuindo. A pergunta-chave é, você quer que ele se converta para quê? Para ser igual a você? Para tratar o seu marido como você trata? Para tratar a sua esposa como você trata? Para servir na igreja como você não está servindo? Você quer que ele se converta para quê? Imagine o que a sua ação pode fazer na sua família, nos seus amigos, no seu colega de trabalho. Imagine o que uma cura completa na sua vida, te tirando da condição de paralítico para alguém que está correndo, voando. Imagine o que isso pode fazer. Eu vou dizer uma coisa preciosa para você que Deus me falou anteontem. As coisas que você quer que aconteçam com a sua família, talvez só vão acontecer quando elas estiverem acontecendo com você primeiro. Eu ouvi essa palavra anteontem. Você quer que seu pai, que sua mãe, que seus irmãos se convertam?
Mas você quer que ele se converta ou você quer que ele venha para aqui? Foi essa a pergunta que eu ouvi. Você quer que ele se converta ou você quer que ele saia da igreja onde eles estão? Eles vão se converter para quê? Para ser igual a você? Que ora quando dá, que lê a Bíblia quando dá, que quando fica doente se desespera, que quando aperta um pouquinho a vida financeira já acha que o mundo vai acabar? É para isso que você quer que ele se converta? A pergunta da noite é: Jesus vai te curar para quê? Já parou para perguntar isso, para pensar nisso? Eu quero que você fique de pé. Venha o pessoal do louvor para cá. Nós vamos fazer uma oração rápida. Porque talvez você não seja um usuário de cadeira de rodas, mas talvez você esteja nessa noite como um paralítico. Talvez você esteja olhando para a sua vida e está vendo que você tem anos aqui em Araquém, ou anos na igreja que você está, se você estiver assistindo a gente pela internet, mas não há nenhuma diferença entre você e alguém que está lá no mundo como um paralítico. Porque quando a dificuldade vem, você abre mão da igreja. Quando a dificuldade vem, você se afasta do ministério que Deus lhe deu. Quando a dificuldade vem, você não assume as coisas que Deus quer que você assuma. Porque quando a dificuldade vem, ao invés de você entender que você faz parte de um exército, e que esse exército tem um general, e que esse general tem as ferramentas para resolver, você se esconde como se não fizesse parte desse exército. Aí você escolhe, ao invés de estar conectado com quem está na frente de batalha, você escolhe ir para o lugar onde estão os paralíticos. Eu não sei você, mas eu enfrento muitas dificuldades todos os dias. E eu teria muitas razões para dizer para Deus: hoje não. Hoje eu não vou fazer, hoje eu não vou sair, hoje eu não vou fazer isso. Eu teria muitas dificuldades, muitas oportunidades de dizer. Mas o que Deus tem me desafiado é: apesar de você, Deus falando para mim, viu? Apesar de você, você pode. Porque eu, disse Deus, vou fazer em você. Eu vou fazer através de você. Talvez você esteja aqui há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, nunca se envolveu em nada. Não é sobre você virar um ativista. Não é sobre você fazer um monte de coisa para dizer que está fazendo, não. É sobre você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Quem quer ser curado hoje de alguma coisa? Levante a mão, seja físico ou emocional. Levante a mão se você quer ser curado. Olha o comando que foi dado. Ele vai dizer: Jesus te cura. Mas tem uma regrinha. Você vai ter que levantar imediatamente. Você vai ter que arrumar sua cama na sequência. Você está disposto a arrumar? Você está disposto a levantar imediatamente? Ou você vai ficar nessa aí de: oh Deus, obrigado. Aí amanhã volta tudo de novo. Quem gostaria de ser curado hoje e amanhã voltar a ser paralítico? Jesus vai te curar para quê? Nessa noite. Para que amanhã você volte a ser um paralítico? Para que amanhã você volte com as suas desculpas? Deixa eu te dizer, Deus quer que você prospere. Quer que você avance. Deus quer que você se envolva. Deus quer fazer coisas extraordinárias através de você. Mas você precisa querer deixar de ser um paralítico. Você precisa estar disposto a levantar, a pegar a cama. Pastor, está muito difícil, você não sabe o que eu estou enfrentando, não. Vinha passar meia hora, mas para eu lhe contar o que eu estou passando. Sente aí, eu tenho uns 3 aqui ou 4, que se a gente sentar e você sentar com a gente, nunca mais você vai reclamar de problema. E sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu enfrento um problema, quando a gente enfrenta um problema, a gente senta, conversa, pede ajuda, ora junto, a gente não fica se escondendo, não. Eu já fui esse paralítico, eu já fui curado dessa paralisia, e deixa eu te dizer, nunca mais eu vou voltar a ser um paralítico. Porque Deus não cura parcialmente, não. E eu quero orar por você, que nessa noite, chegou aqui, olha, eu sei que você veio a pulso. Eu sei que você não queria vir. Eu sei que talvez você tenha dito assim: Deus, se eu pudesse, eu não iria hoje. Mas algo lhe trouxe aqui de um jeito especial. Talvez você tenha dito isso a tarde toda com Deus, negociando com Ele. Ó Deus, o Senhor sabe que hoje eu estou daquele jeitinho, quero ficar em casa. Eu já fiz isso, eu sei como é. Deus, o Senhor me conhece, foi o Senhor que me fez. A oração é até bonita. O Senhor me conhece, o Senhor que me fez, o Senhor sabe quanto eu tenho lutado, o Senhor sabe que eu estou cansado, o Senhor sabe, por isso hoje eu não vou te adorar, não. Aí o Senhor sabe que domingo eu estou lá, fique tranquilo. Paralítico. Quando eu fiz a minha lista de desculpas, foi assim que Deus me chamou. Paralítico VIP. Está num ambiente perfeito,
Está num ambiente que você pode adorar, onde você não sofre nenhum tipo de perseguição. Numa igreja que dispõe para você tudo que você quiser para trabalhar e servir. E você fica aí como um paralítico aumentando desculpa. Nessa noite eu quero orar por você. Enquanto o louvor vai ministrar uma canção, eu quero orar por você que entendeu hoje que talvez você esteja paralisado. Ou está se paralisando, está no processo de paralisar. Mas você entende que Jesus cura. Que Ele vai te tirar dessa inércia. Não é para você amanhã chegar para o pastor e dizer: pastor, eu quero fazer isso e isso na igreja. Não é sobre isso não. Isso até pode acontecer e que tomara que aconteça. Mas não é sobre isso. É sobre você sair da paralisia na sua vida. Talvez seus filhos não estão vindo para a igreja porque eles olham para você e não vê o que fazer. Talvez os seus familiares estejam mesmo nessa pegada. Talvez seu casamento esteja indo para o saco porque você quer que seu marido ou sua esposa faça algo que você não está fazendo. Nessa noite, Jesus quer te fazer levantar, mas Ele quer que você arrume sua cama. Se você está nessa condição, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu sei que não é fácil, porque o pressuposto é de que o paralítico não anda, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa para você levantar do seu lugar e vir aqui. Jesus te cura. Saia do seu lugar, venha, para que a sua vida pare de ser essa paralisia que está e passe a ser uma vida de movimento, uma vida de intimidade, de relacionamento com esse Jesus que cura. Não é mais sobre como você chegou até aqui, é como você vai sair daqui nessa noite. Enquanto o louvor vai ministrar a canção, você vai sair do seu lugar. Se você também tem uma enfermidade física, uma doença física que você crê que Jesus cura, sai do seu lugar, venha. Talvez você esteja com uma coisa que você nem queira que as pessoas saibam, não tem problema não. Ninguém vai perguntar o que é não. Pode ser uma dor pequenininha, pode ser algo que você recebeu a notícia recente, nem aprendeu a administrar ainda. Mas sai do seu lugar, venha, nós vamos orar por você. Porque essa noite, o mesmo Jesus que fez Enéas andar e que fez Tabita levantar, está aqui. E Ele cura. Sai do seu lugar, enquanto o louvor vai ministrar uma canção, você vai vir aqui. E Jesus vai te libertar dessa paralisia nessa noite. Venha. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. A perna pesou aí para levantar e vir. Assim como fez Pedro, Lázaro eu digo, levante, venha. Voz, Jesus quando aquela cura. pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. nessa hora. Me chama para fora, ressuscita-me. Você que ficou no seu lugar, levante sua mão para cá. Vamos orar por esses irmãos que estão aqui. Deus, obrigado pela oportunidade de aprender com o Senhor. Há pelo menos 3 dias o Senhor tem falado ao meu coração sobre esse assunto, ministrando primeiro sobre as minhas paralisias, para que eu pudesse ministrar nessa noite. Obrigado, Senhor. Aqui estão filhos que estão se sentindo assim, paralisados, e nós queremos orar para que o Senhor, de uma forma poderosa, faça uma intervenção. Agora, assim como no texto que nós lemos, houve uma cura imediata, seguida de uma ação imediata, nós cremos que os irmãos que estão aqui estão sendo curados nesse momento. Está caindo por terra toda a paralisia espiritual, todo o problema que está fazendo relacionamentos familiares sendo atingidos, com filhos, com esposo, com esposa, problemas de relacionamento no trabalho, tudo aquilo que está fazendo eles ficarem paralisados. Senhor, tem pessoas aqui que há anos te conhecem,
estão se sentindo paralisados nessa noite, querem ser libertos disso. E nós estamos orando aqui com convicção do que o Senhor faz. Também aqui tem aqueles que estão com algum problema físico, Senhor, uma dor, alguma enfermidade, que talvez os médicos nem saibam como conduzir, mas nós queremos dizer que nós cremos no médico dos médicos, que com uma palavra, com um comando traz cura. Se há alguém nessa condição aqui, nós oramos para que haja cura espiritual e física agora, no nome de Jesus. Alcança os irmãos dessa igreja também, que nesse momento não estão aqui, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão crendo em algum momento agora no leito de hospital que o Senhor pode chegar. Nós cremos que o Senhor está aqui e está lá, visitando e curando. Nessa noite, Senhor, nós queremos que a Tua cura chegue aos corações de uma forma real e prática, que eles possam dizer que a vida deles se dividiu em antes e depois dessa noite, que eles possam contar o testemunho de quando eles eram paralíticos e hoje andam e correm na Tua presença. Nós oramos porque sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor nos ouve, que o Senhor já respondeu, que o Senhor tem um controle sobre tudo, e nós oramos agradecidos, porque nós já podemos ver os testemunhos que serão dados. Obrigado por essa experiência dessa noite, nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus aí, pastora Grace.